8h13, 8h13, o JM News já está de volta e olha só, deflagrada em 2020, a Operação Monturo levou policiais federais ao centro administrativo para apurar desvio de verbas públicas de limpeza urbana em Uberaba. O caso teve uma reviravolta em 2022, quando o Superior Tribunal de Justiça anulou a quebra do sigilo fiscal e telefônico dos investigados, que acabou contaminando as provas decorrentes dela. Além disso, o STJ também trancou a ação penal contra ex-secretários municipais e empresários acusados de irregularidades com as verbas. Agora, novo capítulo se desenha. Por decisão da juíza titular da primeira vara criminal aqui em Uberaba, os bens apreendidos e bloqueados devem ser restituídos aos investigados. Para falar mais sobre o assunto, o JM News conversa hoje com o advogado Tiago Juvencio. Bom dia, doutor Tiago. O que embasa, então, a decisão da juíza Beatriz? Bom dia a todos. Aos ouvintes de casa, um prazer estar aqui. A decisão, em síntese, até em apertada síntese, devido à complexidade do caso, é um cumprimento de uma ordem do ministro Ribeiro Dantas, que anulou a decisão que na fase embrionária, a fase pré-processual, presidida pela polícia, determinou a quebra do sigilo bancário das pessoas apontadas como suspeitas no contexto investigativo. Entendeu o ministro Ribeiro Dantas, com base em decisões já sedimentadas tanto em vários julgados do Supremo Tribunal Federal quanto do próprio Superior Tribunal de Justiça, que a decisão ela tem que ser fundamentada em dados concretos, sólidos, aprofundados. E, em síntese, entendeu o ministro tratar-se a decisão que deu origem ao avanço investigativo, sem provas, não se pode falar em provas na fase pré-processual. Prova, evidentemente, exige o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sequer chegou-se a ocorrer, tendo em vista que o processo foi resolvido antes. Então, nesse sentido, entendeu o ministro que a decisão da fase embrionária ela não tinha a fundamentação devida, técnica. É o devido processo legal. Um dos requisitos do devido processo legal, no qual as decisões elas têm que ser friamente fundamentadas. Então, nesse sentido, com base nessa intelecção, não é uma intelecção íntima dele, é uma intelecção da Corte ou das Cortes Supremas, chegou-se ali à nulidade da decisão com o trancamento do inquérito. Doutor, o que significa o trancamento do inquérito? E até aproveito para acrescentar qual que é a situação atual desses acusados, né? Na verdade, o trancamento diz respeito à impossibilidade do Estado perseguir a responsabilidade criminal de alguém. Nesse caso, com base numa nulidade evidente, que na fase inicial investigativa maculou todas as demais ações, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Federal, no sentido de que não teria ali base inicial mínima, de elementos mínimos, para que a persecução penal ela persistisse. Então, o trancamento nada mais é do que a impossibilidade do Estado, sob aqueles fatos, perseguir ou persecutir a responsabilidade criminal de alguém sem base investigativa sólida. Então, isso fica parado, vai para o arquivo. Processo arquivado. Então, nesse caso, agora os investigados, eles voltam à condição de não investigados, seria isso? Eles voltam à condição de não investigados, até foi muito bem pontuado, você usa uma expressão muito clara, não investigados, porque efetivamente eles não chegaram a ter ali sequer a decisão judicial no sentido de condená-los. E vigorou e vigora a favor deles presunção de inocência ou de não culpabilidade. Então é um fundamento técnico. Eles não podem ser apontados, evidentemente não vamos citar nenhum nome aqui, lógico, até pelo sigilo, a intimidade das pessoas. Ainda mais que agora nem investigados são mais. E a dignidade da pessoa humana.
Pois é, e onde fica o resgate da imagem dessas pessoas? Na minha concepção, eu tenho que ser frio e pontuar aqui como um advogado atuante há mais de 15 anos, eu não posso falar como um comentarista político ou como um qualquer do povo que não tenha tido efetivamente o acesso aos autos. Então, eu tive acesso aos autos, eu estudei o processo. Nesse sentido, a imagem, na nossa visão jurídica, ela permanece sem nenhum tipo de arranhão por esses fatos. Se houver outros desdobramentos, outras linhas investigativas, que se observe o devido processo legal e que se obedeça à presunção de inocência ou de não culpabilidade. Ninguém pode ser apontado, arranhado, maculado, sem uma sentença penal condenatória definitiva. Definitiva. Que é aquela, evidentemente, que não há mais possibilidade de recurso ou de mutabilidade. E já foi, desculpa, Wellington. Não, tranquilo. Chegou a ser investigado se de fato o ilícito na limpeza ocorreu ou não? A materialidade do crime de uma forma, e não só porque entendo que isso seja, que as decisões elas tenham como base apenas requisitos formais, né? Então, no âmbito material, isso chegou a ser analisado ou não? Evidentemente, é preciso pontuar que nós, nesse caso, tudo norteou-se em elementos informativos. É assim que a lei trata o que não é prova judicializada. Prova judicializada, evidentemente, o Ministério Público, o custos legis, o fiscal da lei, tem a opinião delicti e oferece uma denúncia criminal contra alguém. O judiciário avalia a viabilidade dessa denúncia, se tem elementos de materialidade sólidos e indícios de autoria, e determina que a parte contrária seja citada para efetivamente oferecer denúncia. Investigado então, não é julgado. Exatamente. Então, nesse sentido, de regra, ninguém pode falar em provas nesse processo, porque não se produziu provas judicializadas sob o crivo do contraditório, da ampla defesa técnica. Em resumo, de tudo aquilo que foram acusados, não restou nada. Tudo foi pulverizado. Não existe elemento nenhum na denúncia. Seria isso, já que as provas foram anuladas? Não podemos falar dessa forma, com essa veemência, porque nós não sabemos se existem outros rastros investigativos, outras linhas investigativas. Então, nós temos que ser pontuais nesse sentido. Todavia, por esses fatos, o Superior Tribunal de Justiça determinou-se o trancamento ao entender que a decisão embrionária era uma decisão eivada de vícios por inexistir fundamentação sólida. Nesse sentido, tudo que proveio dessa decisão, ou tudo que foi posterior a essa decisão, evidentemente é nulo pelo princípio do envenenamento dos frutos da árvore envenenada. Árvore dos frutos envenenados. Mas isso significa que, uma vez sanados os vícios ali formais, essa denúncia ela poderia ser feita novamente, essa ação poderia mais uma vez voltar a acontecer para que fossem analisados ali os requisitos materiais além dos formais? Nada impede, evidentemente, que por fatos novos... Mas precisaria de um fato novo. Fatos novos, na minha intelecção técnica defensiva, meu viés é de defesa, tem que pontuar isso, é preciso, como fato imprescindível, a realização de algo novo, tendo em vista que as pessoas que eram vinculadas a essa investigação, é preciso pontuar que não avançou além disso, sequer tem, a maioria delas, qualquer tipo de vínculo com o serviço público hoje. E nós estamos falando de fatos que teriam supostamente ocorridos, e reitero os meus dizeres no sentido de que isso não se provou nos idos de 2018. Vocês são vários advogados envolvidos nessa causa. Muitos deles, assim como o senhor, com muita experiência na área criminal. Como é que foi sacar essa situação de que a ordem não tinha fundamentação?
Esperou-se o momento certo para questionar isso? Olha, Porque eu acredito que já devem ter percebido isso desde o comecinho de tudo, não? todos os advogados tiveram a sua importância, a sua imprescindibilidade no contexto defensivo. Todos. Mesmo os transitórios, de alguma certa forma, trouxeram questões pontuais com base em decisões das cortes superiores. E decisão, evidentemente, ela passa por uma fundamentação motivada do juízo, seja o juiz de primeiro grau, o juiz de segundo grau e as cortes superiores. Nesse sentido, nessas ponderações, de fato, os advogados vêm discutindo as nulidades desde as fases iniciais, as fases embrionárias, até se atingir, de fato, as cortes superiores, que têm posicionamentos mais sólidos no que se refere à análise de questões técnicas. Uma delas, evidentemente, é a exigência constitucional de fundamentação das decisões. Quebrar o sigilo fiscal e bancário de alguém é algo muito sério. Isso é muito sério. É uma das garantias. Isso não pode, temos, evidentemente, ser feito com base em uma decisão dogmática, abre aspas, fecha aspas, de um magistrado que diz assim, quebre o sigilo. Não, não é dessa forma. Ele tem que se debruçar no que a polícia e o Ministério Público apresenta para ele e, com base no princípio da imparcialidade, ler de forma criteriosa, formar o seu convencimento e, a partir dali, de fato, evidentemente, fundamentar uma decisão. Quando ele, efetivamente, não fundamenta uma decisão, ele profere uma decisão que é contrária ao próprio texto constitucional. O juiz ele tem, evidentemente, que fundamentar todos os motivos que levaram a tomar aquele caminho, a decidir naquele rumo. E a liberação desses bens vai acontecer É como? uma ordem natural. Se não automático? existe a ação penal, se não existe as decisões que motivaram o início do contexto investigativo. Por óbvio, não faz nenhum sentido manter apreendido o patrimônio móvel, imóvel, mobiliário das pessoas que figuraram no contexto da investigação. Aquela história de que foi encontrado dinheiro dentro de panela, que lá é folclore ou aconteceu mesmo? Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão? Eu não me recordo desse ponto, vou ser sincero nesse sentido, até mesmo porque eram várias pessoas envolvidas, foram várias ordens de busca e apreensão. Como eu te disse, eu não me recordo nem de ter lido isso no noticiário. Nos autos eu também não me recordo de ter lido esse ponto. De fato, não me recordo. Eram muitas buscas e apreensões, foram vários endereços, condomínios, alguns órgãos públicos. Então, de fato, vou ser sincero nesse sentido de que eu não me recordo. Um dinheiro apreendido nessa circunstância, depois para tê-lo de volta, a pessoa precisa provar ser um dinheiro lícito ou não? Sem dúvida. Precisa? Sem dúvida. Então, se tiver algum numerário lá, Sem agora é o momento da pessoa dizer, não, esse dinheiro é por isso, por aquilo. O lastro, a prova, a declaração, tudo efetivamente aos órgãos fazendários, você tem que demonstrar as movimentações. Em sentido contrário, você pode estar inserindo aí em outros crimes, aí no contexto de crimes contra a ordem econômica. Pode ser questão da sonegação. Exatamente. Mas se pagar também está liberado, né? Dependendo do contexto, se for efetivamente somente a não informação aos órgãos fazendários, você pode discutir e até transacionar com os fiscais, os auditores da Receita. Em sentido contrário, se houver alguma fumaça de origem ilícita, aí já é um caso de polícia a ser efetivamente apurado. Então, mas é uma Repito que situação... não sei se é o caso dos autos, até porque não me recordo desse ponto. Até porque esse é um ponto que eu acho que é muito importante esclarecer para os nossos ouvintes, né? O destino a ser dado a dinheiro, que eu nem sei quanto é que tem apreendido, bloqueado em termos de dinheiro em espécie, né?
Como é que é o procedimento disso do ponto de vista de legalidade do dinheiro? Se é uma conta que a pessoa tem que acertar lá com a Receita Federal, vai depender da Receita Federal para que esse dinheiro seja liberado ou não? Efetivamente, não. O dinheiro Porque a ordem da juíza já foi dada para O dinheiro liberar. encontra-se vinculado a determinado número de processos, com base em uma determinada ordem judicial. A partir do momento em que o judiciário determina a restituição desses bens e valores, a ordem ela tem, na minha intelecção técnica, que ser cumprida.